Estamos de volta com Manhã da Piedade e você quer ficar por dentro de todos os bastidores ou rever algum programa? Basta acessar nossas redes sociais ou o site da TV Horizonte e aproveito para lembrar você, telespectador, de mandar seus pedidos de oração para o número 31 99642 8473. Agora, nós vamos conversar com mais um padre da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, dentro do quadro Servo por Amor. Hoje o nosso convidado é o padre Márcio Paiva, da paróquia Nossa Senhora Rainha. Padre Márcio, bom dia, sua bênção. Bom dia, Moninha. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Aqui na sua casa, né, padre? Aí na minha casa e aqui na sua casa. Isso mesmo. Sem a Padre, bênção de Deus, nós não somos nada. é verdade, é verdade. Sem a bênção de Deus, nós estamos roubados. Com certeza. Padre Márcio, o senhor já sabe como que esse quadro é o Servo por Amor. E aí eu queria que o senhor começasse falando como que foi o seu chamado. Quando a primeira vez que o senhor sentiu no seu coração o desejo de, assim, eu acho que eu vou ser padre. Então, na verdade, quem deveria ter ido para o seminário era o meu irmão acima de mim, o Sérgio. Ele era compenetrado, procedia muito bem. Eu era muito brincalhão, muito risão, muito festeiro, gostava, muito peralta, digamos assim. Mas na adolescência, quando eu fui descobrindo o grupo de jovens, ali eu tive a certeza. E quando eu procurei o então pároco, Monsenhor Geraldo da Costa Val, ele não acreditou. No mesmo período, o padre Alexandre estava se preparando para ir para o seminário. E o padre Alexandre tinha uma outra caminhada de igreja, tinha sido coroinha, coordenador dos coroinhas, etc. E o padre Márcio não. E aí o Monsenhor Geraldo teve assim uma dúvida, enfim, fomos fazer o estágio vocacional e eu fui aceito no seminário. Eu tinha então 15 anos. E no seminário de Mariana, grata memória, devo muito à Arquidiocese de Mariana, toda a minha formação. Então lá eu fiz o seminário menor, 3 anos, com muito grego, muito latim, muita literatura, teatro, música, enfim. Depois fiz o curso de filosofia e também o curso de teologia. Imediatamente terminado o ciclo de teologia, eu comecei a trabalhar no seminário como formador da comunidade do seminário menor. Depois passei para a filosofia. E 3 anos e meio depois de ordenado, fui para Roma, onde fiz o mestrado e o doutorado em filosofia. E quando retornei ao Brasil em 98, final de 98, a gente volta muito transformado, enriquecido, amadurecido. Deixei um pouco a juventude para trás e abracei de fato aquilo que me seria proposto. Portanto, voltei para o seminário, para a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Então, a minha trajetória até aí. Dentro da universidade, já estou há 20 e poucos anos, sempre desempenhei a função de ensinar, mas também a função de coordenar o curso de filosofia, para que seja de fato a busca da verdade, com comprometimento ético com o ser humano, a abertura à transcendência, para não levantarmos nenhuma bandeirinha, nenhuma ideologia, nenhuma defesa de algo transitório, como se fosse permanente. E na universidade estou até hoje, enfim. Aqui em Belo Horizonte, depois que eu me transferi de Mariana para cá em 2004, eu trabalhei nas seguintes paróquias. Paróquia São Geraldo, e por essa paróquia eu tenho um carinho enorme, pelas 4 comunidades. Depois fiquei quase 6 anos na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Santa Inês, convivendo lá com o meu amigo Monsenhor Lídio. Lá implantamos o EJC, caminhamos com o povo, ajudamos a renovar a vida paroquial. Depois tive uma passagem rápida pelo São João Batista do Salgado Filho, com meu irmão e amigo Padre André e Padre Ibrahim, e já há quase 2 anos estou na Nossa Senhora Rainha. Durante esse período também
eu trabalhei por quase 8 anos na TV Horizonte, apresentando o programa Horizonte Debate, que era um desafio, um programa ao vivo com 3 pessoas, temas muito variados. E depois o programa Conexões, que eu trago no coração, assim, com uma memória afetiva muito, muito agradecida e, ao mesmo tempo, cheia de alegria. Então, minha caminhada é essa aí. Sempre procurei servir com alegria, não consigo deixar de celebrar cada dia com alegria, da melhor maneira que eu posso, e, enfim, busco a fidelidade àquilo que a igreja nos ensina, aos meus superiores, o arcebispo Dom Valmor e aos bispos auxiliares, bem como a fidelidade ao magistério da igreja e às nossas fontes mais originárias, que é a palavra de Deus. Nossa Senhora, vem pode ficar aqui o dia inteiro conversando, porque é vastíssimo esse currículo. E o senhor com esse rostinho de criança, assim, ó, com uma bagagem tão ampla, tão grande, né, padre? Tão rico esse currículo. Mas eu queria falar também que a turma da São Geraldo é apaixonada com o senhor. O pessoal lá morre de saudade. E na correria e na série de trabalhos que a gente assume, fica às vezes difícil visitar todas as comunidades. Mas na medida do possível eu visito, mantenho contato com as pessoas, porque o ministério sacerdotal não é um ministério burocrático, não é uma profissão que se desempenha, é uma vida que se vive juntos, em comunhão, à luz da fé no único Deus verdadeiro, tentando atualizar cada dia na nossa vida o projeto de Jesus Cristo, o projeto do Reino de Deus. Por isso, mantemos o afeto, não centralizado no meu ego, no meu eu, mas o afeto relacional, o afeto de uma vida compartilhada, o afeto, diria assim, do Reino de Deus. Jesus também tinha seus amigos e semeava afeto, tanto que quando ele olhou para a multidão, ele sentiu compaixão, eis aí o afeto, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, podendo, eu visito, revisito, revejo os amigos e as comunidades também. É verdade, sim, padre. E isso eu posso testemunhar. Nem convivo tanto pessoalmente com o senhor, mas por onde o senhor passa, o senhor deixa o seu rastro de alegria e de carinho e efetividade que as pessoas sempre falam. Mas eu queria voltar lá para os 15 anos. Quando Vamos. o senhor decidiu isso e começou a procurar Monsenhor Geraldo, que ainda era padre, né? Como foi a reação da sua mãe e do seu pai? Falou, vou ser padre, não vou dar netos para os senhores. O meu pai ficou desconfiado e a minha mãe perguntou assim, você andou fazendo alguma coisa de errado? Ou seja, a preocupação de mãe, e mesmo diante do meu jeito muito peralta de ser, né, meu jeito muito, muito alegre, que às vezes as pessoas podem até confundir ainda hoje. Mas eu disse para ela, não, é uma decisão e eu vou tentar esse caminho, né? O meu avô ficou muito aliviado, o pai Tatão me acompanhou até o motorista que me levou para o seminário. E, enfim, né, a reação da minha mãe foi essa, mas ao mesmo tempo uma reação de imensa alegria. Depois, com o passar do tempo, cada vez que eu visitava a família, cada vez que eu chegava lá na minha terra, a confiança ia crescendo, o carinho, sabe? Até hoje, né? Minha mãe estava aqui em casa, foi-se embora hoje. Então, o prazer que ela tem, claro que mãe ama todos os filhos, mas aquela reação de medo, de preocupação no início, ela cedeu lugar à gratidão e à satisfação da mãe de ter um filho que vai para o seminário. Ah, O eu? Monsenhor Costaval, o Monsenhor Geraldo da Costaval, depois, digamos assim, ele foi me conhecendo muito rapidamente e tinha um carinho enorme por mim. Todas as férias a gente convivia muito, conversava muito, e ele me marcou muito com uma sentença que ele me ensinou. Ele disse assim, olha, Márcio, vocacionado, o padre não pode ter todas as alegrias do mundo. Se ele quiser possuir todas as alegrias do mundo, ele será frustrado e fará muito mal para si e para os outros. É preciso descobrir a alegria da vocação.
Isso eu devo a ele. E, de fato, quando a gente faz a intimidade com Jesus Cristo, quando a gente se identifica com a sua linguagem e aprende a falar essa linguagem de amor, de compaixão, de perdão, de comunhão, de misericórdia, a alegria toma conta de nós, ela nos invade. Ah, e a alegria genuína. E eu falo para o senhor como mãe. A gente no começo vai ficar assim amolado, que os meninos vão para o seminário, mas depois imagino o orgulho e a alegria que a sua mãe tem. De, de ter um filho sacerdote que por suas mãos ela entrega Jesus para as pessoas. É muito bacana e muito importante isso. Padre Márcio, sobre a sua espiritualidade. O senhor nunca foi de nenhuma ordem, sempre foi um padre da arquidiocese, diocesano? Sempre fui diocesano. E o padre diocesano, ele tem uma peculiaridade. Ele tem que desenvolver uma espiritualidade de relacionamento. Ele tem que ser perito em relacionamento, ele tem que falar a linguagem de Jesus Cristo, que é, digamos assim, por isso mesmo ele é um mistagogo e ele tem que ser um missionário. Por exemplo, numa paróquia, eu não posso, por mais que eu goste, eu não posso me identificar com este ou com aquele movimento, com a renovação, com a SEBS, com o EJC, por exemplo, porque eu tenho que transitar em meio a todos, porque um só é o mesmo Espírito, mas os carismas são muito diversificados. Então, a espiritualidade do padre diocesano é essa da relacionalidade serviçal. Então, isso a gente não aprende de uma vez por todas. Quando eu era padre jovenzinho, eu já sabia a direção, né? Hoje eu sei fazer isso, eu acho que com mais doação, com mais serenidade e com muita paz de espírito. E sobre essa realidade serviçal também, padre, o padre da diocesano, o padre da arquidiocese, ele não pode ter apegos, né? Porque o bispo mandou, pega a mala, levanta e anda, né? Quando você não tem apego, você sofre menos com essas mudanças, né? Aliás, todo discípulo de Jesus é chamado a renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e seguir Jesus. Embora cada um de nós muitas vezes se apega a pessoas, a isto ou aquilo, né? Mas eu confesso para você, acho que eu não tenho nenhum tipo de apego hoje, sabe? Nem a minha própria vida mais. Amo a minha família, amo os meus amigos, amo o trabalho na arquidiocese, mas estou lá na Nossa Senhora Rainha, estou no seminário como formador. Se me mandar para outra paróquia, olha, a gente sente na saída, mas eu vou seguindo o meu caminho com alegria, porque assim foi Jesus, né? Que nos mostrou que a nossa vida nesse mundo é travessia, é impermanente. Portanto, o discípulo de Jesus, ele é sempre um discípulo que tem que estar preparado para a saída, né? Aliás, a saída de si em primeiro lugar e a saída de lugares, saída de comodidades, saída de teres e, enfim, prazeres e etc, né? É verdade, a igreja encaminhada. Bom, aí o senhor caminhou, padre, caminhou para lá, para cá, e hoje, além de ser a vocação maior, eu entendo que o senhor tem de ensino, né, padre? O professor da PUC e hoje formador do seminário. A responsabilidade de formar e dar o aval para novos sacerdotes que estão chegando, entendendo que a messe é tão grande e temos tão poucos trabalhadores para a messe. Como que é trabalhar e formar esses seminaristas, ter esse olho clínico de falar, esse tem a vocação para ser sacerdote, esse tem a vocação para uma vida mais monástica. Como que é essa vivência com os meninos, né? Porque são todos meninos. Então, eu digo que o eixo da minha vida é o ministério sacerdotal. Embora eu tenha uma grande dedicação à universidade, ao ensino e à pesquisa, mas o eixo da minha vida não deixa de ser o ministério sacerdotal. No seminário, eu sempre estive ligado ao seminário, desde que fui para o seminário. Apenas ordenado diácono, já estava trabalhando na formação. Enfim, durante esses 30 anos de padre, ligado ao seminário. Então, tenho um carinho muito grande pelo seminário, não me custa, porque o trabalho de formação significa também formar-se constantemente e reformar-se lá onde a gente começa a sair do eixo, começa a desviar-se do primeiro amor e daquele projeto originário. Então, no seminário, nós trabalhamos por dimensões, né?
Tem a dimensão afetiva, comunitária, a dimensão pastoral, a dimensão intelectual, a dimensão espiritual. Então, são as 4 grandes dimensões da formação. Então, a gente convive com os seminaristas, temos colóquios individuais, temos mesa compartilhada, orações em comum, temos a orientação da pastoral e a formação intelectual que é dada pela PUC Minas em 99%. Né? Então, é um trabalho, digamos assim, vez ou outra meio ingrato, mas é um trabalho também muito gratificante, porque a gente se sente como alguém que faz parte da vida dos jovens sacerdotes. Né? Para você ter uma ideia, eu tenho no meu currículo alguns bispos que foram meus alunos, né? E do qual eu fui confessor durante a época de seminário. E isso eu diria, é uma alegria muito grande saber que alguma coisa, à luz da fé, no amor à igreja, a gente semeou no coração dessas pessoas. Que coisa linda. Enquanto o senhor falava aí, eu lembrava do oleiro. E eu acho que os senhores formadores são um pouco oleiro também, para modelar aqueles vasos que levarão Cristo para as pessoas. Não resta dúvida, né? A gente tem que estabelecer uma relação de confiança com eles. Se houver uma relação de confiança, o processo formativo ele vai acontecendo de forma muito interessante. Porém, Moninho, o mundo de hoje fala múltiplas linguagens. E há linguagens do mundo de hoje que nós não dominamos. E o jovem e os meninos, como você disse, eles chegam no seminário já imbuídos dessas novas linguagens. Então, trazer e fazer com que esses jovens falem a linguagem originária do Evangelho é o nosso desafio, porque é essa linguagem que nós vamos anunciar para o mundo. Nós não vamos anunciar nenhum sistema econômico, político, digamos, nenhuma metodologia, nenhuma epistemologia, nada disso. Nós vamos anunciar Jesus Cristo e, como diz São Paulo, Jesus Cristo crucificado, tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, levar esses jovens a fazer a experiência de Jesus Cristo, a se deixarem seduzir por ele e falar e propor esta linguagem para o mundo. Ai, que delícia de conversa nessa manhã, viu, padre? Mas o tempo briga com a gente aqui. Eu, por mim, ficava a manhã toda aqui com o senhor, porque eu tenho muita pergunta para fazer, mas não posso mais. Tá bom. Queria muito agradecer sua presença, o senhor tão ocupado. A Flávia, os meninos estão falando que a Flavinha maquiadora está mandando um beijo, que é doida com o senhor, igual eu também. Diga para ela que eu estou com muito brilho na calvície precoce hoje. Tá brilhando a calvície precoce. Ai, padre, muito obrigada pela sua presença conosco. E é obviamente que hoje aqui nesse programa está cheio de sacerdote, cada um que passa a gente pede bênção. Então o senhor nos dê a sua bênção, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade de contar um pouco da minha vida, da minha história, sobretudo diante dos telespectadores desta amada Arquidiocese de Belo Horizonte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, viu? E no próximo bloco nós teremos o quadro do Yucat. Aqui no Manhã da Piedade você não pode perder. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.